Bom, a verdadeira Páscoa. Nós estamos hoje celebrando a verdadeira Páscoa do Senhor. E que rito é esse? Pastor, que rito é esse, a Páscoa? O que é a Páscoa? E para que todos possam ter o real entendimento acerca da Páscoa, eu convido que possam abrir as suas Bíblias ou ligar as suas Bíblias e acompanhar juntamente comigo. Em Êxodo, no capítulo 12, nós vamos meditar no verso 26 e 27. Então, Êxodo, no capítulo 12, no verso 26 e 27, nós vamos ver um diálogo, onde eles fazem exatamente essa pergunta: que rito é esse? Que ritual é esse chamado Páscoa? Por que se celebra a Páscoa? Por que nós, nesse domingo, dia 5 de abril de 2026, estamos com essa festa maravilhosa para celebrar a Páscoa? Onde o mundo apresenta como o chocolate, apresenta como festa, mas e o verdadeiro sentido? O que é a Páscoa? Além das músicas que já foram entoadas aqui, além dos textos bíblicos que já foram lidos, nós vamos meditar agora na palavra e ter o real entendimento da Páscoa e como celebrar a verdadeira Páscoa. Amém? Todos encontraram o texto de Êxodo, no capítulo 12, do verso 26 e 27? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: quando seus filhos perguntarem, que rito é esse? Páscoa. Que rito é esse? Verso 27, respondam: é sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo de louvor e adoração, onde é perceptível a Tua presença no nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui nessa noite, trazendo a memória e ensinando os nossos filhos a verdadeira Páscoa. O que é celebrar a verdadeira Páscoa? Quando nos perguntarem, saberemos responder. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, porque a verdadeira Páscoa é o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário e vivo está. E por isso nós celebramos em memória de Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, pela verdadeira Páscoa. Eu oro nesse momento, agradecido por cada vida aqui presente, por quem nos acompanha, ó Deus, online. Peço que o Espírito Santo do Senhor alcance cada um dos irmãos e não deixe que nada venha tirar a atenção deles, ó Deus. E que nesse momento de culto, possamos juntos oferecer o nosso melhor ao Senhor, porque tudo é para Ti. Eu te oro agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, todos nós sabemos que o Êxodo narra a história do povo que sai do Egito, estava cativo no Egito, por 400 anos sofrendo de diversas formas como escravos. E ali nós já conhecemos a história. Só que antes de chegar até o Egito, nós temos a representação da Páscoa através da vida de Abraão e Isaque. Quando Abraão, conhecido como o pai de multidões, saia de sua tenda, Abraão. Conte as estrelas do céu se vai ser possível. Essa será a sua descendência. Só que Deus dá a ele um filho, que se chama Isaque. Depois de Deus dar o privilégio àquele homem de ter um filho, ele pede aquele filho e diz: eu quero o sacrifício do seu filho. Traga até o monte e venha sacrificá-lo. Quando chega então no monte, ali naquele lugar ele prepara o altar, ele prepara o local onde o filho ia ser sacrificado, coloca a lenha, coloca o filho sobre o altar. A Bíblia narra os detalhes disso, mas antes de acontecer o sacrifício, apareceu ali um cordeiro, vindo diretamente por provisão divina. E naquele momento a voz de Deus diz e fala assim: Abraão, pare com isso. Olhem do lado que tem aí um cordeiro aonde você vai fazer o sacrifício perfeito. Não precisa sacrificar o seu próprio filho. Dali já apontava para o cordeiro perfeito que é Cristo Jesus. Mas aquele povo, todos sabem que através da seca, através da fome, foram levados para o Egito, aonde José já estava como governador. E aí todo aquele povo cresce, todo aquele povo se multiplica e sem fazer nada contra os egípcios, eles foram escravizados. Simplesmente porque eles cresceram, simplesmente porque eles cumpriram o que Gênesis narra, que é: multiplicai-vos. Eles multiplicaram, mas houve uma grande perseguição. E às vezes pode ser que você não fez nada e começou a vir certa perseguição sobre a sua vida. Pode ser que você não tenha feito nada com o seu vizinho começou a te perseguir. Pode ser que o seu patrão, você não fez nada, mas ele começou a te perseguir. Ou ao contrário,
Patrão, pode ser que seu funcionário está te dando dor de cabeça, ou os seus parentes, nós não sabemos, porque às vezes dificuldades chegam até a nossa vida para que possamos viver o sobrenatural do Senhor. E quando o povo Faraó, o povo do Egito, começa a escravizar o povo de Israel, vem então, Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar aquele povo. E aí, quem conhece a história das 10 pragas do Egito? Pois bem, a 10ª praga é a instituição da Páscoa. A 10ª praga é exatamente a ordem que Deus dá, dizendo que o primogênito de todos os seres humanos e também dos animais seriam sacrificados, exceto aqueles que sacrificassem um cordeiro e passassem nos umbrais da porta, porque essa é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa vem do hebraico, significa pessar. Pessar significa literalmente passar por cima. Ou seja, quando o anjo chegasse, o anjo da morte chegasse para poder matar o primogênito, ele ia ver o sangue nos umbrais daquela porta e iria passar por cima. Então nessa noite o Senhor está te convidando para que o sangue da cruz do Calvário esteja sobre os umbrais da sua casa, esteja sobre os umbrais da sua família, para que Deus possa ser o Deus, o seu Salvador, mas que Ele possa ser também o seu Senhor. Desde o Antigo Testamento já apontava para o sacrifício perfeito. E eu quero ler com vocês o que Êxodo, no capítulo 12, nos narra, literalmente, a primeira Páscoa. Como aconteceu e como fizeram. A Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Observem, um cordeiro para cada família. Cada um daquelas pessoas necessariamente precisavam ter um cordeiro. E no estudo bíblico dessa semana e na oração eu parei para poder refletir. Imagina se hoje nós tivéssemos que ir até Jerusalém, carregando um cordeiro por cada família, para chegar lá no templo e sacrificar em prol dos nossos pecados. Pararam para poder refletir como que nós iríamos fazer para encher avião, navios de cordeiros para fazer esse sacrifício ao Senhor? Imagina, naquela época, as pessoas que moravam longe, que precisavam ir fazer esse sacrifício. E aqui ele está dando a orientação prática, dizendo que cada família necessariamente precisa ter um cordeiro, apontando que a salvação ela é individual. Cada um de nós precisamos apresentar o nosso sacrifício ao Senhor. Cada um de nós precisamos nos apresentar como uma oferta ao Senhor. E ele continua dizendo no verso 5: o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras, não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já pronto para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, porque essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa celebrada no Antigo Testamento. Na 10ª praga, Deus dá ali um direcionamento para o povo, dizendo assim: ei, essa é a última noite. Até agora Faraó não rendeu as minhas ordenanças e direcionamentos, mas dessa vez ele vai render. Todos têm que estar preparados no momento da Páscoa. Algumas versões dizem assim: cingem as roupas. O que é cingir? É levantar a roupa para conseguir andar mais rápido, para poder correr. Porque depois de celebrar, eles iriam caminhar até chegar à terra prometida que Deus havia prometido para eles. O Antigo Testamento apontava para um cordeiro sacrificado em prol da vida do povo de Israel. O texto ainda diz que se a sua família for pequena e um único cordeiro for sobrar, convida os outros irmãos, comam juntos, vamos fazer a ceia. E é basicamente o que nós vamos fazer nessa noite. Quando terminar o culto, teremos uma janta no prédio ali da frente, só que dessa vez de maneira diferente.
Não precisamos sacrificar um cordeiro. Nós vamos cear o Senhor em memória de Cristo. A Bíblia nos diz para fazermos isso em memória dele. E aí todo o Antigo Testamento, uma vez por ano, ia até o templo, caminhava carregando um cordeiro, chegava lá, sacrificava em prol dos seus pecados. Até que Isaías, no capítulo 53, ele dá um direcionamento, ele faz uma transição em tudo que o povo estava vivendo. Isaías escreve isso para o povo de Israel 700 anos antes da vinda de Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele quem, irmãos? Ele quem? O próprio Cristo, o Messias. 700 anos, Deus traz um entendimento a um homem chamado Isaías, dizendo: as transgressões de vocês, ele vai carregar. Ou ele carregou. Ele está falando já no presente ou no passado, um fato já consumado, algo que já aconteceu. Verso 6, dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Cristo foi oprimido e humilhado sem abrir a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías já estava declarando o que iria acontecer. Isaías estava dizendo para o povo de Israel: pessoal, vai vir um homem, filho de Deus, vai pisar nessa terra, vai morrer na cruz. Isaías, o capítulo 9, ele diz assim, o Filho de Deus vivo, Emanuel, Deus conosco. E no verso 53 ele narra os detalhes de como iria acontecer. E nós vemos a continuidade da história. Quando nós observamos a continuidade da história, entra um homem chamado João Batista. Quem já ouviu falar em João Batista? João Batista, aquele que pregava no deserto. Como que ele pregava? Raça de víboras, arrependam-se. Imagina aquele homem pregando hoje. Quantas pessoas teria na igreja de João Batista? Quantas pessoas estariam caminhando com ele? E ele no deserto batizando, até que em determinado momento, o que acontece? Ele vê Jesus vindo. E quando ele vê Jesus vindo, ele dá em alto e bom tom e grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho de João, não o Batista, o outro João, no capítulo 1, no verso 29, narra isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Se hoje nós podemos olhar dignamente para o Deus, o nosso Criador, é porque um dia o Cordeiro de Deus nos justificou na cruz do Calvário. O preço que era nosso, ele pagou. E aí então Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, aquele que viria fazer o sacrifício uma única vez. De Jesus para frente acabou esse sacrifício de cordeiro. Imagina a economia como que não seria no século 21, comprando-se cordeiros e cabritos para poder se sacrificar. Porque quem aqui ia ter condição? Eu não tenho quintal em casa para criar um cordeiro, um cabrito. Como que eu ia ter que fazer? Comprar. Eu ia ter que buscar uma maneira de conseguir ali um cordeiro para fazer o sacrifício pelos meus pecados, pela minha família. Um só seria suficiente para minha família, não. Minha esposa tem 6 irmãos, eu também, então a família é grande. Nós teríamos que ter uns 2 ou 3. Quantos você precisaria ter? Isso nem passa mais pela nossa cabeça. Por quê? Nós vivemos na nova aliança. Cristo fez uma nova aliança com todos nós. E a própria Bíblia narra isso. Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo apontando para o sacrifício que Cristo fez por nós. Qual o sentido então de nós estarmos aqui nessa noite ceando ao Senhor? Tendo um momento de louvor, um musical extraordinário como esse, a não ser render graças a Cristo pelo sacrifício feito por nós, pela nossa família. Quando nós entendemos, irmãos, escutem isso, eu preciso que vocês estejam muito atentos aqui no que eu vou dizer. Quando nós entendemos verdadeiramente o sacrifício do que Cristo fez por nós, nós temos a convicção e a necessidade de servi-lo todos os dias com o nosso melhor.
não meramente aos domingos. Quando nós entendemos a obra perfeita que Deus fez por nós, o próprio Cristo morrendo na cruz do madeiro, nada mais na vida a gente passa a enxergar da maneira que nós enxergamos. Quando nós enxergamos que Cristo morreu por nós e nos deu a verdadeira vida, nós passamos a olhar para o próximo e a amá-lo como nós mesmos. Nós passamos a olhar para as dificuldades e saber que elas são tão pequenas perto do Deus na qual nós servimos. Nós passamos a olhar para a nossa igreja e entender que a nossa igreja é a noiva de Cristo, desse mesmo Cristo, na qual eu faço parte. Nós somos a noiva do Senhor. Por isso que todos os domingos eu falo aqui do púlpito de maneira bem específica. Pregar a palavra é um privilégio, mas é uma baita responsabilidade. Eu estou falando para a noiva de Cristo. Noiva de Cristo, entenda. O noivo de vocês entregou a própria vida por vocês. O noivo se entregou no madeiro. O noivo abriu o seu coração e disse: eu vou entregar a minha vida para que vocês possam ter vida. Lucas, no capítulo 22, a palavra de Deus nos diz a partir do verso 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Isso era uma quinta-feira. Uma quinta-feira que antecedeu a sexta da crucificação. Naquela quinta-feira, é chegada a hora, quando ele se põe à mesa, era para celebrar a Páscoa. A Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa que apontava para um cordeiro que viria. O povo de Israel, mediante a fé nesse cordeiro, nesse Messias, eles eram salvos, mediante a fé no Messias que viria. Nós lemos agora a história, chegada a hora, o verso 14, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Olha o anseio de Cristo. Antes do meu sofrimento. Verso 16. Pois eu lhes digo que nunca mais, até que ela se cumpra no reino de Deus, pois eu lhe digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice semelhante a esse que está aqui, que daqui a pouco nós iremos ceiar, e pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: pegam, repartam entre vocês, pois eu vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança. A última Páscoa, celebrada pelo povo judeu, pelo povo de Israel, Jesus representando naquela mesa, deu início à primeira ceia. O que é a Páscoa então? A Páscoa eu expliquei, passar por cima, um cordeiro que era sacrificado pelos nossos pecados. Mas quando Jesus vem e se apresenta como cordeiro perfeito, ele diz assim: o Antigo Testamento vocês não mais precisam fazer esse rito. De agora em diante vocês precisam fazer o quê? A ceia. Então é por isso que nós celebramos a ceia ao Senhor. Como que a Páscoa era celebrada no Antigo Testamento? Quem que participava daquele momento? Quem era circuncidado. Todos os homens circuncidados. A circuncisão do Antigo Testamento nos remete ao batismo do Novo Testamento. Então nós acreditamos que da mesma maneira nos batizamos e participamos da ceia. Então primeiro era circuncidado e depois participava da Páscoa. Depois se batiza e participa da ceia. É por isso que as igrejas normalmente fazem isso. Instruem os irmãos dizendo assim: aquele que é batizado. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11 narra isso. Ei, se você está em comunhão com a igreja, se você é batizado, se prepare para a ceia do Senhor. Se prepare para comer do pão em memória de Cristo. E aí nós, ao longo da ceia, do culto, tudo isso que nós estamos fazendo é para trazer à nossa memória o sacrifício que Cristo fez por nós. E nós entendermos o verdadeiro sentido da nossa vida. Porque fora de Cristo não há sentido nenhum e nem vida. É temporário, é passageiro. Em Cristo não, em Cristo é eterno. A última Páscoa deu início à primeira ceia em memória de Cristo. Em Cristo, nós podemos enxergar a obra perfeita e ver o agir sobrenatural de Deus através do seu amor. Através do amor de Cristo para conosco. O amor perfeito.
Se Cristo entregou a vida dele por você, o que nós devemos fazer por esse Cristo? Entregar os nossos domingos para Ele? Cristo quer que nós entregamos as nossas vidas todos os dias. Não se permita sair daqui nessa noite da maneira que você entrou. Entenda que Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa tomar uma decisão diante dEle e sair daqui diferente. Nesse momento agora você vai ter a oportunidade de fechar os seus olhos e pedir ao Senhor em oração para que Ele possa falar contigo, transformar a sua vida, enquanto nós iremos ceiar. Nós teremos um momento de fazer isso em memória de Cristo. Pedro, faz um musical, por gentileza, no piano, e enquanto Pedro estiver com o fundo do piano, é um momento individual de cada um de vocês ter um momento de oração. O pastor já instruiu a maneira que nós batistas ceiamos. Pastor, eu sou de outra igreja, mas se você foi batizado, você é bem-vindo na nossa igreja. Pode ceiar juntamente conosco. Se você é um irmão em Cristo, participe conosco nesse momento de ceia. De verdade, feche os seus olhos enquanto eu estiver falando, enquanto eu estiver orando. Comece a orar e fazer uma reflexão, porque o apóstolo Paulo diz: avalie o homem a si próprio. Avalie a si mesmo. Eu não quero e nem devo avaliar os irmãos que aqui estão. Aqueles irmãos que irão me ajudar servindo a ceia, eu convido para que venham até aqui à frente, por gentileza. Enquanto isso, esteja no espírito de oração e de louvor, agradecendo a Cristo pelo sacrifício perfeito que foi feito. Comece a declarar para Jesus, pedindo perdão, mas também agradecendo a Ele, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Esse é um momento seu e do Senhor, meu amado. Continue orando. Não deixe que nada venha te atrapalhar.